Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre o jogador que hoje ele tem o Grêmio nas mãos. Tudo passa por ele. E quando ele não está em campo, o Grêmio tem mais dificuldades. Quando ele está em campo, o Grêmio até pode ter algumas dificuldades, mas a gente sabe que a bola chegando no pé, ele pode trabalhar e tirar algum coelho da cartola. É claro que eu estou falando do Franco Cristaldo. E principalmente, a gente precisa falar sobre o jogo de ontem, o momento em que o Cristaldo sai. E principalmente, né? A mexida que o Renato faz é que se tu tem um jogador com a importância do Cristaldo e ele sai, tu precisa ter alguém que seja próximo ao Cristaldo. O Grêmio foi contratar o Miguel Monsalve, que já está há 4 jogos, se eu não estou equivocado. Ele ficou contra o Vitória e aí entrou só o Arezzo, depois ele ficou contra o Corinthians, não jogou, depois contra o Vasco, agora contra o Corinthians pela Copa do Brasil. 4 jogos ele ainda não entrou. Ah, e o Renato ontem na entrevista coletiva, o Renato culpou os jogadores pelo fato de não ter tirado vantagem quando teve um jogador a mais. Vamos falar sobre tudo isso? Já aproveita, te inscreve no canal, dá o like, porque eu volto com tudo isso depois da vinheta. Aliás, vinheta não. Esse vídeo para a Zapay, vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. É o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja teu carro, tua moto, teu caminhão, teu ônibus. Não dá para te andar por aí tendo medo de blitz, né? Ou até ser surpreendido em alguma blitz, ter alguma irregularidade no teu carro que tu nem sabia. Muita gente pergunta principalmente sobre o licenciamento 2024. Bagé, ficou muito caro, como é que eu vou pagar em cota única? Calma. Tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito e tu ainda pode ganhar 20% de desconto nas taxas do teu cartão. Mas aí tu tem que usar o cupom BAGÉ20 para ter essas vantagens. Então, ó, descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay e regulariza a situação do teu veículo. Bom, vamos lá. Eu quero começar pela entrevista do Renato, porque o Renato na entrevista coletiva, claro que ele ia ser perguntado sobre isso, né? 8 minutos do segundo tempo, expulsão do jogador do Corinthians, o Ranielli, aí o Renato vai mudar só com 18, ou seja, tem um intervalo ali de 10 minutos, justamente em que o Corinthians busca entender o que está acontecendo, e o Renato não fez nenhuma modificação, mexeu só os 18. Só que daí, na primeira mexida do Renato, ele tira o Jeromel e tira o Pavão para botar o Gustavo Nunes e também o Nathan Fernandes, só que depois, na outra mexida, o Renato tira o Cristaldo. E ao tirar o Cristaldo, e se eu não me engano entra o Arezzo, só que a gente está falando de uma situação em que tu perde completamente o senso da organização do time. O Grêmio hoje é dependente do Cristaldo. E não é ruim tu depender de jogador bom. O Cristaldo hoje é um camisa 10 diferente da grande maioria que está jogando no futebol brasileiro. Ele não é o 10 clássico, ele é o 10 que pisa na área, ele é o 10 que organiza, ele é o 10 que inclusive marca. Que a maioria dos camisas 10, principalmente esse jogador que é tratado, assim como o Cristaldo, como uma referência técnica dentro de campo, ele não gosta de marcar, ele não gosta de voltar para a recomposição, ele não gosta de dar carrinho. Não é o caso do Franco Cristaldo. Mas se tu tira o Cristaldo do time, e eu concordo em parte com o que o Renato disse, olha, ele está desgastado, ele é o cara que vem jogando o tempo inteiro. Claro que o jogador nunca vai querer sair. Ontem era um jogo do tamanho que não vai querer sair o Cristaldo. Até porque o Cristaldo e esse meia, com essa qualidade, ele gosta de jogar com centroavante. E o Cristaldo não jogou com centroavante ontem. Né? Ele queria jogar com o Arezzo ou com qualquer outro centroavante que entrasse, mas hoje é o Arezzo para entrar. Mas voltando ao Cristaldo. Se tu vai tirar o Cristaldo, e aí é obrigação da parte do treinador, do Renato, não, ele não quer sair, mas eu sei que ele está desgastado, eu vou tirar ele. Tá bom, Renato? Beleza. Mas aí tu coloca alguém que seja minimamente parecido com o Cristaldo. E esse jogador é o Miguel Monsalve, colombiano, que foi contratado, 2,5 milhões de dólares, até agora ele não jogou. Aí no primeiro momento não jogou porque era o primeiro jogo, aí no segundo ele não jogou porque tinha uma dificuldade de gramado, aí no terceiro ele não jogou. Sempre tem alguma desculpa. Então, para tirar o Cristaldo, tem que entrar o Monsalve. Não pode tirar o Cristaldo e botar um atacante, não pode tirar o Cristaldo e botar um cara de lado. A menos que tu assuma, a partir daí, que muda completamente a tua forma de jogar futebol. Bom, vamos para o segundo ponto. O Renato, na entrevista coletiva, ele em determinado momento, perguntado sobre essa questão justamente do fato principal do jogo, que foi o Corinthians jogando com um jogador a menos durante pelo menos 40 minutos no segundo tempo, o Renato disse assim, não, às vezes também isso prejudica, nem sempre isso ajuda, primeiramente que numericamente o futebol também é numérico, né? Se tu tem 11 contra 10, tu tem um jogador a mais, é impossível que tu não vá montar um esquema ou que tu não vá
mudar a tua forma de jogar para que tu possa te valer desse jogador a mais. Nós vamos chegar à conclusão que é melhor jogar com um a menos. O Corinthians melhorou. Então o próximo jogo o Corinthians vai ter que é um jogador expulso? Não, né? Não vamos inverter a ordem das coisas. Só que quando o Renato diz, tem jogador que relaxa quando o outro time fica com 10. Opa, então peraí, a culpa não é do Renato, a culpa é dos jogadores. Eu acho que tem culpa em várias parcelas, mas tem a parcela do Renato. Tem a parcela do jogador que pode ter relaxado e o Renato precisa identificar quem são os jogadores que relaxaram no momento que, muito antes, pelo contrário. Em qualquer jogo de futebol de várzea, se o teu adversário tem um a menos, agora eu vou fazer valer isso aqui. Então, eu só estou passando aqui para a gente deixar muito clara essa situação. O Grêmio é dependente do Cristaldo? E faz parte, porque ele é bom jogador. Agora, se tu vai tirar o Cristaldo por desgaste ou por qualquer outra coisa que seja, tu precisa botar alguém que seja pelo menos parecido. Se tu não vai ter um igual, que pelo menos seja parecido. O Miguel Monsalve foi contratado por ser parecido com a função do Cristaldo. Antes o Renato não tinha, reclamava que não tinha. Agora ele tem e não põe pra jogar. Era igual o centroavante. Eu tô botando o Galdino, tô botando o Natan Pescador, tô botando o JP porque não tem centroavante. Tem o centroavante agora que é o Arezzo. E mesmo assim demora pra entrar. E a partir do momento em que o Renato diz, tem jogador que relaxa, então tá bom. A culpa não passou pelo Renato, passou só pelos jogadores. Eu acho que tem uma parcela de culpa para cada lado. Mas eu quero saber o que tu pensa. Te inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Muito obrigado por mais números excelentes que vocês no outro lado da tela nos entregam em mais uma jornada do Bagé. Até daqui a pouco.